Olá, meu amigo, cumprimento você e sua família com a paz do Senhor Jesus. Deus colocou no meu coração um tema e um assunto muito interessante, um assunto muito debatido e que eu creio, tenho certeza piamente, que todo ser humano se pergunta: por que existe o sofrimento? Qual é a causa do sofrimento? Da onde surgiu o sofrimento? Se Deus criou todas as coisas, como nós sabemos perfeitamente, que Deus é o Criador de tudo e de todos, Deus criou o universo, Deus criou os animais, as plantas, os vegetais, os rios, o sol, a lua e as estrelas. E pelo final criou o ser humano para que administrasse tudo que Deus criou. E se Deus criou tudo, da onde surgiu o mal? Esta é a pergunta que muitos questionam, porque em Deus não há maldade. Em Deus não existe ódio, rancor, tristeza, mágoa. A própria palavra de Deus fala que Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Deus é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, que ele tarda em se irar contra o ser humano. Mas quando falamos em sofrimento, como por exemplo guerras, fome, crianças inocentes morrendo de fome, ou até mesmo sendo mortas pelos próprios pais, estupros, violências, pessoas que nascem cegos, paralíticos, mudo, surdo, tetraplégico, sem movimento algum. Pessoas boas, pessoas de naturezas boas, de famílias boas, vêm ao mundo e muitos, com o passar do tempo, são abandonados, vão morar debaixo da ponte, não conseguem um emprego, uma posição social, viram mendigos. Outros se casam, têm uma vida de sofrimento, apanha do marido, traição, ódio, tantas e tantas coisas relacionadas ao sofrimento. Em teologia existe uma matéria chamada Teodiceia, que é a doutrina do sofrimento. Em Jó, capítulo de número 4, versículo 13, diz assim: entre pensamentos de visões da noite, quando caía sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou diante de mim e fez-me arrepiar todos os cabelos da minha carne. Parou ele na minha frente e eu não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos e, calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Um homem que foi provado tremendamente no Antigo Testamento, que eu creio que você já ouviu falar, chamado Jó. Perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, e muitos o acusaram, dizendo que Jó estava em pecado. Existia naquela época um pensamento entre os judeus que se uma pessoa viesse paralítica, cega ou perdesse tudo, causasse um sofrimento naquela vida.
é porque aquela pessoa estava pagando algo que tinha plantado. Ou seja, aquela pessoa estava sendo julgada por Deus, porque estava em pecado, em falha com Deus. Quando os discípulos olharam para um cego e disseram para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que viesse cego? Jesus disse: nem ele nem seus pais, mas ele veio cego para que se manifestassem as obras de Deus. O sofrimento, ele existe nada mais, nada menos do que para atrair o ser humano para Deus. Quando o ser humano está sofrendo, está passando lutas e tribulações, é o momento que ele procura Deus. É o momento que ele vai para a igreja, é o momento que ele busca, ele ora, ele pede oração, ele faz um concerto com Deus. É por isso que Deus permitiu o sofrimento. Da onde surgiu o sofrimento, se não foi Deus que causou? O sofrimento surgiu pelo próprio homem, através do seu livre arbítrio, de ter liberdade de escolher o que quer fazer da vida. Ele pecou e, pecando, veio a causa do sofrimento. A dor, a morte, o choro, a angústia, a tristeza, a depressão, doenças e assim por diante. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.